As bênçãos proféticas de Jacó, parte 2. Hoje estaremos falando de Zebulon. 49, versículo 13, dando continuidade sobre as bênçãos proféticas do patriarca Jacó sobre os seus filhos. Zebulon. O narrador coloca o sexto filho, filho de Lia, Zebulon, na frente do quinto filho, Isacar, nesta lista. Antes do seu irmão Isacar dando-lhe preeminência em ambas as bênçãos, Zebulon é o mais enérgico e próspero dos dois filhos. É o que nós vemos aqui. É algo tremendo. A terra de Zebulon era cortada pela mais importante rota comercial entre o mar da Galileia e os portos fenícios do mar Mediterrâneo. Em quinto lugar, versículo 14 e 15 do 49 de Gênesis, Isacar. Quem foi Isacar? Isacar é o quinto filho de Lia, que era o nono filho de Jacó. Isacar é destacado como aquele que tem força descomunal, mas se acomoda a um trabalho servil aos cananitas em prol da paz. Essa tribo era uma tribo que não queria guerra, que não queria ter trabalho, era uma tribo que queria paz. Isacar trilha o caminho oposto, sujeitando-se a eles. Nós vamos também falar sobre Dan, primeiro filho de Bila, o quinto de Jacó. Quem era Dan? Dan é retratado como um polvo sagaz, como uma víbora, que dá o bote fatal nos seus inimigos. Dan seria agressivo, perigoso, atacaria de forma inesperada. Sabe quem era da tribo de Dan? Sansão, que de uma só vez feriu 1000 filisteus. 49, 19 de Gênesis, vemos Gade. A bênção de Jacó prediz que Gade levaria uma vida atribulada, mas retaliará os seus inimigos. Suporta, e o interessante é que no decorrer da história, vemos que ele suporta ataque por parte dos amonitas, dos moabitas, dos aramitas, dos assírios. Era um povo que era celebrado como guerreiros aguerridos. Eram guerreiros atribulados, onde as pessoas procurariam guerra com eles, mas eles estavam prontos para se proteger, como na época de Mardoqueu, como na época da rainha Esther. Vemos outro filho de Jacó, o nome dele era Assé, 49 e 20. Assé significa venturoso, feliz. Essa tribo, infelizmente, não foi capaz de expulsar os habitantes do seu território. Lá em Juízes 1:31, a expressão "o seu pão será abundante" foi a palavra de Jacó, profética para esse povo. Assé banharia-se em azeite o seu pé, Deuteronômio 33, 24. Promessa de prosperidade para Assé. 49, 21, Naftali, segundo filho de Bila, o sexto filho de Jacó. Naftali significa agilidade, poder na palavra. Era como uma gazela solta. É uma referência eloquente para descrever a sua beleza, a sua ligeireza. A expressão sugere um povo de espírito livre, que não se entregava às tradições. Se fôssemos aplicar para os dias de hoje, era um povo liberto da religiosidade. Abaixo e recanabarrai. Alai coube de rassúbia. E para finalizar, vamos falar sobre os dois últimos filhos de Jacó, os filhos de Raquel. O narrador deixa para o final os dois filhos de Jacó com Raquel, a sua esposa preferida. Oh, glória!
ele dedica 40% do tempo para falar das bênçãos destinadas a José e a Judá. Se você for olhar as bênçãos de Jacó para os seus filhos, vai ter mais versículos, vai ter mais tempo falando para Judá e para José. E quem era José? Primeiro, José é comparado a um ramo frutífero. Foi frutífero na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão, no palácio. A Bíblia diz que ele era um ramo frutífero junto à fonte. E quem é a fonte é o próprio Deus. Ele é a fonte de águas vivas. Não foi uma bênção apenas para aqueles que estavam perto, não, mas para aqueles que estavam longe. Foi uma bênção para a família, mas para o mundo inteiro. A influência de José transcendeu o Egito. Ele foi maior do que a nação que governou. Segundo lugar, eu vejo José enfrenta ataques, mas sai vitorioso. José enfrentou a injustiça dos irmãos, a acusação leviana da mulher de Potifar, mas em todas as provas saiu vitorioso. Na defesa de Estevão, diante do sinédrio judaico, registrado em Atos 7, naquele lindo sermão de Estevão, o protomártir, o primeiro mártir do cristianismo, fala da experiência de José, destacando 3 verdades sublimes sobre José. Primeiro, Deus estava com José. William Cooper. Depois procure sobre este homem. William Cooper fala que por trás de toda providência carrancuda esconde-se a face sorridente de Deus. A presença de Deus é real, embora não vista. A presença de Deus é constante, embora nem sempre seja sentida. A presença de Deus é restauradora, embora nem sempre seja reconhecida. Deus está no controle, meu irmão. Ele está vendo o fim da tua história. Ele vai tecendo os fios da sua história de acordo com o seu eterno propósito. Os dramas da nossa vida não apanham Deus de surpresa, não. Eu vejo que Estevão, no versículo 10 do capítulo 7 de Atos, diz que livrou-os de todas as suas aflições. Deus não livrou José de ser humilhado, mas exaltou este homem no tempo oportuno. Deus trabalhou na vida de José, lhe dando 3 coisas. Primeiro, consolo. Segundo, libertação. Terceiro, promoção. Deus tem consolo para a tua vida. Deus tem libertação para a tua família. Deus tem promoção para a tua vida. Creia nesta palavra. Depois da tempestade vem a bonança. Depois do choro vem a alegria. Depois do vale vem o monte. Depois do deserto vem a terra prometida. Deus agiu por intermédio de José, concedendo-lhe graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador em toda aquela nação, em toda aquela casa real. Deus deu sabedoria a José para entender, meu irmão, o que ninguém entendia, para ver o que ninguém via, para discernir, meu irmão, o que ninguém discernia. Deus deu a José a solução de problemas que ninguém resolvia. Em José estava o Espírito de Deus. Por meio da palavra de José, o mundo não entrou em colapso. Deus usou os irmãos de José para colocá-lo no caminho da providência. E usou José para salvar a vida dos seus irmãos. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em terceiro lugar, eu vejo que José é protegido pelo Deus onipotente, pelo Deus que tudo pode. Em quarto lugar, eu vejo que José é abençoado com as bênçãos excelentes. 49, 25 e 26 de Gênesis. Leia aí. São bênçãos do céu. Quais são as bênçãos do céu? A chuva, o orvalho,
o sol, o vento. José é abençoado com as bênçãos das profundezas. Que profundezas são essas? As águas acumuladas debaixo da terra. José é abençoado com as bênçãos do seio e do ventre materno. Está falando sobre o quê? Sobre a fertilidade do corpo. Deus tem bênção para a tua vida. Em último lugar, para nós encerrarmos esta palavra, compartilha com outras pessoas, para que o nome do Senhor, meu irmão, venha a ser glorificado. Benjamim, o último, 49, versículo 27, é o segundo filho de Raquel, o 12º filho de Jacó, o seu caçula. Nas palavras de despedida de Jacó, há 5 comparações com os animais. Judá foi comparado com o leão. Isacar foi comparado com o jumento. Dan foi comparado a uma serpente. Naftali foi comparado a uma gazela. E vemos Benjamim comparado a um lobo que despedaça sua presa. Na bagachúbia. Pela braveza, pela habilidade que esse homem tinha na guerra. Vemos que Saul era dessa tribo de Benjamim. Saul era um homem que queria matar Davi. Saul foi um homem que matou os sacerdotes de Nob. Saul foi um homem que matou Seba, que matou Sime. Sabe quem era da tribo de Benjamim? Paulo de Tarso, Filipenses 3:5. Era como um animal selvagem que assolava, que exterminava os cristãos. Deus tem bênção para as nossas vidas. Que possamos, meu irmão, guardar estas palavras da nossa vida, no nosso coração. E que nós possamos estudar a palavra de Deus com mais profundidade. Que você possa ser ricamente abençoado através dessa palavra. E que compartilhe com outras pessoas em nome de Jesus. Amém.